Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Dr. Julianelli. Convida o nobre deputado Samuel Malafaia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Caro presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 90ª sessão ordinária, que, iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 1649-A de 2016, de autoria da deputada Lucinha, que ficam as empresas que operam em regime de concessão de coleta, transbordo e tratamento de resíduos sólidos do Estado do Rio de Janeiro, obrigadas a investir em 5% do recebimento mensal do seu contrato em estímulo à reciclagem e melhorias em torno dos empreendimentos num raio de 10 quilômetros. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 994-A de 2015, autoriza a deputada Tia Ju, enfermeira Rejane, que fica instituída a política estadual de atenção, acompanhamento e tratamento de dependentes de álcool e de outras drogas entre as mulheres no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, o projeto recebeu uma emenda e retorna às comissões. Projeto de lei 1077-A de 2015, autoriza a deputada Tânia Rodrigues, Marta Rocha, Carlos Mink e Luiz Paulo, que regulamenta um programa de habitação de interesse social financiado pelo Estado do Rio de Janeiro destinado às pessoas com deficiência. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 165/2015, de autoria do deputado André Lazzaroni, que cria o cadastro estadual de inidôneos e suspensos, 6, e dá outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 1255 de 2015, da autoria do deputado Carlos Mink, institui o programa de prevenção à epilepsia e assistência integral às pessoas com epilepsia no Estado do Rio de Janeiro, da outras providências. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 1268 de 2015, da autoria do deputado Zaqueu Teixeira, que faculta ao empreendedor individual qualificado como microempreendedor individual, MEI, a inscrição estadual no cadastro de pessoas jurídicas de cadastro de contribuintes ICMS, CAD e ICMS do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 2821 de 2017, autoria do deputado Anderson Nogueira, que altera o anexo da Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, Festival da Truta, realizado no município de Friburgo. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 2479 de 2013, de autoria do deputado Bebeto, que dispõe sobre as sanções que deverão ser aplicadas aos municípios que não mantiverem em pleno funcionamento o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o Conselho Tutelar. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Novos pareceres às emendas de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável. De assunto da criança, do adolescente e do idoso, favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Crianças, adolescente do idoso, favorável. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável. Relatores, deputado Geraldo Pudim, Tia Ju, Márcia Giovanni, André Lazzaroni, Tia Ju e Eliomar Coelho. Em votação, as emendas com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio em primeira discussão o projeto de lei 2951/2014, autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 4.396, de 16 de setembro de 2004,
que proíbe os estabelecimentos comerciais de exigir a comprovação de tempo mínimo no emprego para concessão de crédito ao consumidor. Pareceres das comissões de Constituição, Justiça e pela Constitucionalidade, Defesa do Consumidor, favorável. De Economia, Indústria e Comércio, favorável. De Orçamento e Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Dionísio Lins, André Correia e Vaguinho. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado em primeira, retorna em segunda para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei 1051/2015, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que cria o selo estadual Bicho a Salvo, a ser conferido a todas as empresas e instituições que não utilizem animais em experimentos científicos de qualquer natureza. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. De Ciência e Tecnologia, favorável, com a emenda da CCJ. Defesa do Meio Ambiente, favorável com as emendas da CCJ. Economia, Indústria e Comércio, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputados Jorge Felipe Neto, Valdec Carneiro, Carlos Mink e Edson Albertazzi. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam essa comissão. O presidente chama os trabalhos à ordem. Então, estamos votando as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam essa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Freixo. Presidente, queria solicitar que o projeto da CPI dos autos de resistência, do qual fui relator, pudesse ser retirado de pauta para que a gente possa fazer um debate mais cuidadoso. O relatório tem inúmeras contribuições, principalmente do deputado Paulo Ramos. Se pudesse retornar o mais breve possível, como é a semana que antecede uma eleição importante, que a gente Presidência espera... defere pedido de Vossa Excelência, mas retorna na próxima terça, tá bom? Perfeito. Ok, depois da eleição, a gente espera que o fascismo... Terça-feira. Isso, onde a gente espera que o fascismo seja derrotado nesse país. Ok. Obrigado. Anuncio o projeto de lei 2188/2016, de autoria do deputado Dr. Giulianelli, que cria o programa de incentivo à produção de polpas de frutas regionais pelos pequenos produtores rurais no estado do Rio de Janeiro. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária, Pesqueira, favorável com a emenda da CCJ. Economia e Comércio, favorável com as emendas da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da CCJ. Relatores, deputado Carlos Mink, João Peixoto, Valdec Carneiro e Milton Rangel. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, as emendas com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Declaração de voto, senhor presidente. Declaração de voto, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, gostaria de declarar meu voto favorável ao projeto de lei 2188/2016, de autoria do deputado Dr. Giulianelli, que cria o programa de incentivo à produção de polpas de frutas regionais pelos pequenos produtores rurais do estado do Rio de Janeiro. Acho que é um projeto que agrega do ponto de vista econômico, agrega do ponto de vista ambiental, fortalecendo a agricultura familiar e fortalecendo a economia do estado do Rio de Janeiro, quando direciona parte da política estadual de desenvolvimento econômico para que os pequenos produtores rurais possam estar processando, possam estar trabalhando os seus produtos e assim agregando valor. Então, dou parabéns ao deputado Giulianelli pela iniciativa e declaro meu voto favorável. E aproveito a oportunidade, senhor presidente, para dar boa tarde e boas-vindas aos estudantes do Colégio de Curso PH, que estão acompanhando aqui o plenário. Um momento tão difícil da democracia no Brasil, é sempre bom ver o interesse dos estudantes estar aqui participando. Então, boa tarde, bem-vindos e bom proveito aqui desse espaço que ajude a construir uma visão de democracia. Obrigado, senhor presidente. E aproveitar para convidar todos os jovens a ir na Lapa hoje, às 18 horas, comício pela democracia. Importante, apareçam para derrotar o fascismo. Está presente aqui o deputado Caiado, eleito pelo DEM. Seja bem-vindo, Caiadinho. Anuncio o projeto de lei 3407/2017, de autoria do deputado Dica, que concede título de utilidade pública Associação Brasileira de Reabilitação e Assistência aos Cegos e Surdos, Abraço, de Belfor Roxo. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade de normas internas e proposição externa favorável. Relatores, deputados Gustavo Tutuc, Rosenberg e Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam essa comissão aprovada em primeira, retorna em segunda discussão. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução 387/2016,
que foi pedido aqui a retirada pelo relator e o compromisso. Atenção, senhores e senhoras deputados, é voltar na próxima terça-feira. Indicação legislativa 20/2015, de autoria da deputada Lucinha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis do loteamento Morada de Magarça, no bairro Guaratiba, município do Rio de Janeiro. Parecida comissão de indicações legislativas, favorável, relator deputado Marcos Abrão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, como estão aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 122/2015, autoria do deputado Iranildo Campos. Solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a regularização fundiária dos imóveis localizados nas comunidades denominadas Morro do Gonçalves e do Amor, no município de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Parecida comissão de indicação legislativa, favorável, deputado Marcos Abrão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam esse estão aprovado, vai à publicação. Indicação legislativa 192/2016, de autoria da deputada Marta Rocha. Solicita ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho, um envio de mensagem dispondo sobre a criação de juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca do Rio das Ostras. Parecida comissão de indicações legislativa favorável, relator deputado Marcos Abraão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam esse como estão aprovado, vai à publicação. Senhor presidente. Deputado Átila Nunes. Senhor presidente, já consegui colher as assinaturas suficientes para aprovar uma moção de desagravo à Defensoria Pública da União, que foi violentamente agredida pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que ontem, num ataque de histeria, num descontrole total e absoluto para quem é prefeito de uma cidade como o Rio de Janeiro, disse explicitamente que os defensores públicos não têm moral. Crivella, além de omisso, preguiçoso, despreparado, incompetente, está destruindo a cidade do Rio de Janeiro e se vale no momento de uma coletiva para ofender uma instituição que tem uma história impecável, que é a Defensoria Pública, não só da União, quanto do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública só pediu uma coisa, que se criasse um gabinete de crise para tratar da saúde pública do município, do Estado e federal. Só isso. E Crivella, num ataque, num fricote, vamos chamar assim, de uma histeria. E ali ele mostrou quem é o verdadeiro Crivella. Não aquele Crivella bonzinho, aquele Crivella cantor, aquele Crivella autor de músicas bonitas, espirituais. Não. Ali ele mostrou o verdadeiro Crivella. Um homem ressentido, um homem cheio de ódio no coração, um homem que foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro com só o único objetivo: servir aos seus seguidores fiéis. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Marcelo Freixo tinha pedido pela ordem. Deputado Eliomar. É só para justificar a ausência do deputado Anderson Nogueira, que ele encontra-se num seminário de administração acadêmica na UENF. Ok. Deputado Marcelo. Mesmo assunto trazido aqui pelo deputado Átila, o defensor público da União é o Daniel Macedo, é um defensor que nós conhecemos bastante. A Defensoria Pública da União, assim como a Defensoria Pública do Estado, tem um trabalho extraordinário na defesa e na garantia do acesso à justiça da população mais pobre. A ação da Defensoria em relação à saúde pública do Rio de Janeiro é claramente correta. O que o defensor público da União pede e acusa de um estado de calamidade na saúde pública do Rio. E, lamentavelmente, o prefeito Crivella, mostrando seu desequilíbrio, seu despreparo, no lugar de chamar a Defensoria, assumir as dificuldades e fazer com que a saúde pública possa atender melhor a população, sai acusando de forma vil, de forma desonesta, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública da União
tem toda a minha solidariedade. É uma instituição séria, com defensores sérios. O Daniel é alguém que a gente conhece de perto. Já tivemos inúmeras ações em conjunto, Assembleia Legislativa com este defensor. Então merece nosso respeito, merece solidariedade, ao contrário do prefeito Crivella, que não faz jus a essa possibilidade crítica à Defensoria Pública. Anuncio o requerimento 481/2018 de autoria da Comissão Especial instituída pelo requerimento 403/2018, que solicita a prorrogação de prazo de funcionamento da Comissão Especial para acompanhar a retomada dos serviços internos nas unidades do SEASA e o funcionamento do abastecimento e distribuição dos alimentos no Estado do Rio de Janeiro. Prazo final, 19/10/2018. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 2123 de 2016, de autoria do deputado Nivaldo Mulim. Dispõe sobre a participação das pessoas com deficiências nas peças publicitárias dos órgãos da administração pública, direta ou indireta, pendendo de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e da pessoa com deficiência. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni, deputado Chiquinho da Mangueira, deputado Gustavo Tutuca, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 2123 de 16, é esse, senhor presidente? 2123 de 16, deputado Nivaldo Mulim. Sim, senhor. Que dispõe sobre a participação das pessoas com deficiência nas peças publicitárias de órgãos da administração pública, direta ou indireta. Deputado Nivaldo Mulim, salvo erro aqui de memória, pretende que 5% nas peças publicitárias realizadas pelos órgãos da administração pública, direta e indireta, em que for necessária a exposição de pessoas, será exigida a participação de pelo menos 5% de pessoas com deficiência. Numa peça publicitária, senhor presidente, da administração direta e indireta, não é igual ao filme de faroeste, que tem um monte de mocinho e um monte de índio. Geralmente tem muito poucas pessoas. Vou admitir que a peça publicitária tenha 4 pessoas. 5% de 4 é desprezível. É 0,2. Então, eu vou dar o parecer pela constitucionalidade, mas com emenda. Nos moldes do projeto seguinte, que tenhamos a participação de de uma pessoa com deficiência para cada 2 modelos em atuação. Se tiver 2 é 1, se tiver 4 é 2, se tiver 8 é 4 e assim sucessivamente. Então é constitucionalidade com emenda. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputada Márcia Giovanni. É favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse estão aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse estão aprovado em primeira, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Projeto de Lei 3146/2017, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que fica criado o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece diretrizes para a promoção de ações de ressocialização dos agressores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente, sobre a votação.
Deputado Carlos Mink. Senhor presidente, eu fiz só uma emenda de correção. Estava falando com o deputado Luiz Paulo para ele introduzir, porque a deputada faz um excelente projeto e menciona uma comissão, uma secretaria da mulher que não existe. Agora, eu quero saber se tem... Agora, a deputada Márcia Giovanni dizia que tinha outras emendas. Então, a minha questão... Quantas? 9? Ah, bom. Então... Pendendo de pareceres das comissões de Constituição, de Justiça, Defesa do Direito da Mulher, de Assunto da Criança, de Segurança Pública, Assunto da Polícia, de Educação, Saúde, Assunto da Criança, Adolescente e do Idoso, de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, já que o projeto recebeu diversas emendas, não é necessário que eu faça retificação na CCJ. Deputada Márcia Giovanni pretende criar um programa de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Projeto sob a ótica da Constituição Estadual é constitucional. Pela Comissão de Direito da Mulher, deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, é um projeto da deputada Márcia Giovanni, 3146, que fica criado o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e estabelece diretrizes para a promoção de ações de ressocialização dos agressores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O projeto é fundamental para nós, mulheres, no Estado do Rio de Janeiro. E o parecer da Comissão de Mulheres é favorável. Pela Comissão de Segurança Pública e Assunto de Polícia, deputada Marta Rocha. Deputado Bruno Dauari. Deputado Flávio Bolsonaro. Deputado Zaqueu Teixeira. Deputado Paulo Ramos. Zaqueu Teixeira, presente, vai dar aqui. Paulo. Parecer favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Conte Bittencourt. Deputado André Lazzaroni. Deputado Valdec Carneiro. Deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, projeto de lei número 3146 de 2017, de autoria da deputada Márcia Giovanni, que fica criado o Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e estabelece diretrizes para a promoção de ações que ressocializam os agressores no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, primeiro destacar que o projeto é extremamente pertinente pelo tema que aborda. Hoje, na nossa sociedade, quando a gente fala tanto em segurança pública, em necessidade de combater a violência contra a mulher, ela tem um formato perverso, porque muitas vezes é uma violência que acontece no espaço doméstico, no espaço privado, e por isso acaba ficando fora do escopo do conjunto de ações que se pensa como de ações do campo da segurança pública. Inclusive, aqui nessa casa, tramitam alguns outros projetos que abordam de diferentes maneiras o mesmo tema. Esse projeto tem uma particularidade importante, que ele traz a necessidade de se desenvolver também ações no sentido da ressocialização dos agressores, que não basta punir, tem que pensar como mudar a forma de pensar desse agressor, como fazer com que ele se reestabeleça, se reinsira na sociedade após o cumprimento das suas medidas penais, de forma a superar o comportamento e a mentalidade que levaram à prática de agressão.
O projeto tem uma complexidade, por isso, como ele está em primeira votação, primeira discussão, eu dou o parecer favorável para que a gente possa amadurecer um pouco esses elementos mais complexos antes da segunda votação. Dou o parecer favorável pela pertinência do tema, importância dessa iniciativa da deputada Márcia Giovani, e a gente amadurece essas questões até a segunda votação. Então, o parecer é favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado doutor Deodalto. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Assuntos da Criança, Adolescente e do Idoso, deputada Tia Ju. Favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião, Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, qual é o projeto mesmo? Projeto 3146, de autoria da deputada Márcia Giovani, que Vossa Excelência fez uma questão de ordem em relação à emenda. Sim, exatamente. Então, senhor presidente, o projeto é excelente, o nosso parecer é favorável. A emenda que a gente fez, que a gente ia eventualmente incorporar na comissão, era apenas em relação à menção da Secretaria da Mulher, que não existe secretaria, pelo órgão responsável pelas políticas. O projeto é maravilhoso, o nosso parecer é favorável. Com essa única questão, a gente podia talvez até aqui incorporar. Então, posso incorporar já aqui o parecer com emenda, deputado presidente? Sim, posso senhor. incorporar. Então, é favorável com uma emenda, aonde se lê Secretaria da Mulher, leia-se órgão responsável pela execução das políticas para a mulher. Obrigado. Então, o parecer da Comissão de Combate às Discriminações é favorável com emenda. Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Anderson Nogueira. Já que a presidente está possibilitada por conta de ser autora do projeto. Deputado Jair Bittencourt. Favorável, presidente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Luiz Martins. Deputado Conte Bittencourt. Deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 3146-17, votei pela constitucionalidade na forma, no mérito, voto favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto recebeu 9 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de Lei 4243/2018, de autoria dos deputados André Lazzaroni e André Ceciliano. Expõe sobre a criação do Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, PELB, RJ, no Estado do Rio de Janeiro. Pendente de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Cultura, Educação, Pessoa com Deficiência, Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, PL 4243, é isso, senhor presidente? Sim, senhor. De autoria do deputado André Lazzaroni, André Ceciliano, só faltou André Correia, para fechar os 3 Andrés. E o quarto, que o deputado Paulo Ramos gosta muito, que é o André de Sapato Novo. É o Pixinguinha, é o chorinho do Pixinguinha. André de Sapato Novo, que dispõe sobre a criação do Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, PELB, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, o único parecer possível nessa CCJ, pelo fortalecimento político de todos os Andrés dessa casa, e porque jamais seríamos divergentes quanto à criação do Plano Estadual de Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, pela constitucionalidade.
Pela Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira. Presidente, eu quero nomear relator, deputado Valdec. Por favor, deputado. Senhor presidente, por designação do deputado Zaqueu Teixeira, presidente da comissão, emito aqui o parecer ao projeto 4243-2018, de autoria de Vossa Excelência, deputado André Lazzaroni. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar muito os autores pela iniciativa de propor a instituição de um plano estadual do livro, da leitura, da biblioteca, da literatura, uma atividade muito importante. Vossa Excelência sabe, me apoiou inclusive, eu presido aqui na Casa da Frente Parlamentar em defesa da biblioteca do livro e da leitura. E eu tenho algumas discussões que eu quero fazer, mas eu queria só fazer pela comissão, para não tirar de pauta, é claro, 2 emendas. No artigo 7º, quando os autores propõem um conselho consultivo com 15 membros, eu queria propor, e seus restritivos suplentes, queria propor que houvesse 16 membros para incluir uma entidade importante que é o Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região. Então eu queria fazer essa emenda ao artigo 7º, alterando o caput de 15 para 16 membros titulares e introduzindo o inciso, que seria o inciso 9, para ter um representante do Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região. E no inciso 7, onde diz um representante da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, queria manter, dizendo os termos, um representante da Academia de Letras, nos termos da Lei Estadual 7.588/2017, que é a lei que reconhece a Academia Fluminense de Letras como Academia de Letras oficial do Estado. Então, com essas emendas e saudando os autores, o parecer é favorável com as emendas que acabei de relatar. Pela Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco. Senhor presidente, da mesma forma que o deputado Valdec, o projeto é muito importante. Quero dizer que o meu parecer ele é favorável, mas eu quero apresentar 2 emendas para que não prejudique o projeto, da mesma maneira, na mesma linha, o deputado Valdec Carneiro. Se me permita, Vossa Excelência, eu quero descrever as emendas. O meu parecer é favorável ao projeto com as seguintes emendas. Emenda modificativa número 1. O artigo 2 o artigo 2º passa a ter a seguinte redação: a leitura como direito humano cultural inalienável será garantida a todo cidadão do Estado do Rio de Janeiro, inclusive às pessoas com deficiência e pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade, sendo vedada qualquer medida com o objetivo de impedir seu exercício. Emenda aditiva número 2. O artigo 5º passa a ser acrescido dos seguintes parágrafos, 1º e 2º, com a seguinte redação: parágrafo 1º, consideram-se formatos acessíveis os arquivos digitais que possam ser reconhecidos e acessados por software, leitores de telas ou outras tecnologias assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de caracteres, diferentes contrastes, impressão em braille e formatos acessíveis em libras. Parágrafo 2º. Nos editais de compras de livros, inclusive para abastecimento ou atualização de acervos de bibliotecas em todos os níveis e modalidades de educação e de bibliotecas públicas, o poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras que não ofertem sua produção também em formatos acessíveis. Esse é o parecer da Comissão da Pessoa com Deficiência. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Gustavo Tutuca, Chiquinho da Mangueira, Luiz Martins, Conte Bittencourt, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, os senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em primeira, perdão, vamos votar as emendas. É porque a assessoria chamou a atenção da questão da Comissão de Educação, mas já tinha sido colhido, porque o parecer de Vossa Excelência foi pela... Eu acabei dando pela cultura, mas posso dar agora pela educação, se Vossa Excelência quiser. Apresentamos trabalhos à ordem pela educação, deputado Valdec Carneiro. Favorável nos termos do parecer da Comissão de Cultura. Com os pareceres emitidos em discussão, em votação, parecer da Comissão de Cultura. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, parecer da Comissão da Pessoa com Deficiência. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam isso como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão.
Projeto de Lei 4261 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro, que estabelece cota para a representação de afrodescendentes nas publicidades governamental. Pendendo de parecer das comissões de Constituição, Justiça, de Combate à Discriminação de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o projeto do deputado Valdec está na mesma linha do projeto de lei do deputado Nivaldo Mulim. Só que tem que o deputado Nivaldo Mulim previa a questão específica dos portadores de deficiência e o deputado Valdec dos afrodescendentes, somente na publicidade governamental. Se fosse na publicidade de uma maneira geral, seria inconstitucional, porque seria tema regido pela União. Mas como é na publicidade governamental, entendo eu que é constitucional. Pela Comissão de Combate à Discriminação e Preconceitos de Raça, Cor, Religião e Procedência Nacional, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, o projeto do deputado Valdec, é o 4261 de 2018, ele tenta, de alguma maneira, ir na contramão do embranquecimento geral da televisão, né? Parece que a gente está, às vezes, num país nórdico, né? E, como disse o deputado Luiz Paulo, como é somente para governamental, é constitucional. Então, a comissão contra o racismo e o preconceito só tem a comemorar e apoiar o projeto. Favorável. Os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, pareçam como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, antes... Está encerrado a ordem do dia. Deputado, primeiro orador inscrito para o expediente final, deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro aqui desta tribuna, senhor presidente, quero mandar um forte abraço, também um beijo, ao deputado Wagner Montes, que está ali atento à minha presença aqui na tribuna. Desejar muita sorte a Vossa Excelência a partir do ano que vem, lá no Congresso Nacional, onde Vossa Excelência terá de me aturar. Continuará me aturando. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, tive a oportunidade, instado pelo deputado Átila Nunes, de subscrever uma moção de apoio, desagravo à Defensoria Pública da União. Acompanhei a entrevista dada pelo defensor público, tratando dos hospitais federais instalados aqui no estado do Rio de Janeiro. Situação realmente de verdadeira calamidade. A par de tudo aquilo que verificou, o defensor público manifestou que o estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, deveria declarar estado de calamidade na saúde pública. Obviamente que a crise na saúde não envolve apenas os hospitais federais, mas também o que resta de unidade estadual de saúde e também as unidades municipais. Aliás, não apenas na capital, mas principalmente na capital.
E aí, vestindo, né, ou colocando a carapuça, o prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, reage de uma forma surpreendente, agressiva e insultuosa, se dirigindo à Defensoria Pública, que ele não especificou. Falou genericamente Defensoria Pública. Mas a crise na saúde é mais do que evidente. E a crise na saúde decorre da terceirização. É o Estado mínimo, é o poder público transferindo suas responsabilidades para a iniciativa privada. As unidades federais e o Estado do Rio de Janeiro, por ter sido capital, é a unidade da federação que tem o maior número de hospitais federais. Aliás, há anos atrás, houve debates tratando do Sistema Único de Saúde, da conveniência de transferência dessas unidades federais para o Estado ou para o município. Porque o Sistema Único de Saúde, que surgiu na Constituição Cidadã de 5 de outubro de 88, vem tendo a sua implementação boicotada em função de interesses particulares e privados na área da saúde. Para dar uma noção da irresponsabilidade, a mais completa, o Instituto São Sebastião, no Caju, foi extinto. Funciona precária e reduzidamente no Hospital dos Servidores do Estado, o Hospital Federal. As equipes foram desmanteladas e o Instituto São Sebastião praticamente sobrevive de forma muito reduzida, mas sobrevive. O IASERJ Central foi demolido. Onde estão os servidores do IASERJ Central? Onde estão os equipamentos? Onde estão? Os hospitais da Zona Oeste, Pedro II, Rocha Faria e Alberto Schweitzer, foram transferidos para a prefeitura. E a prefeitura, imediatamente à época, entregou toda a gestão a OSs conhecidas. Onde estão os servidores dessas 3 unidades? Os servidores estaduais, concursados, estatutários. E o IASERJ Niterói? E o IASERJ da Leopoldina, de Madureira, da Gávea? Os 2 últimos passaram à administração da prefeitura. O IASERJ na Gávea teve suas instalações transferidas para o Tribunal de Justiça. Onde estão os servidores estaduais dessas unidades? Eu faço esse registro, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, porque nós estamos enfrentando, aqui no estado do Rio de Janeiro, uma calamidade pública na área da saúde, provocada pelos governantes. Provocada pela irresponsabilidade dos governantes. Governo do Estado e também agora, governo municipal. A sobrecarga vem também pela precarização da prestação dos serviços nos hospitais federais, que são muitos. Ipanema, Lagoa, Cardoso Fontes,
Bom Sucesso, são muitas unidades e grandes unidades. Quem paga um preço é a população. Mas surge uma questão que esta casa sobre ela tem se debruçado, que é o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores estaduais da saúde. Lutam por isto há anos. Esta casa aprovou o plano. O governador do estado, que encaminhou a mensagem relativa ao plano para esta casa, subordinou a recuperação fiscal. 3 anos mais 3 anos. Ora, como os servidores estatutários da saúde, os servidores estaduais, então vão aguardar 3 anos e outros 3 anos. É um desafio, mas um abuso. Esta casa modificou a mensagem do governo, imaginando uma implementação imediata. Mas o governo, se escudando na recuperação fiscal, no contrato que assinou com o governo federal, insiste em não iniciar a implementação do plano. Estamos vivendo um impasse, mas que caracteriza a irresponsabilidade em relação à saúde da população e a transferência das responsabilidades na área da saúde para a iniciativa privada, para as OS. Então, senhora presidente, eu vou concluir acreditando que o governador do estado, pelo menos, e daqui a pouco, são poucos dias, temos pouco mais de 60 dias de governo Pezão, novembro e dezembro, que o governador cumpra com o seu dever, primeiro implementando o plano de cargos, carreiras e salários, e também olhando, mesmo que fora da área da saúde, para os concursos realizados. Aqueles candidatos em diversas áreas da administração, sistema penitenciário, socioeducativo, corpo de bombeiros, a própria polícia civil, os concursos já realizados, que o governo cumpra o resultado e admita esses servidores. Mesmo, acredito eu, que tenha que conversar com o futuro governador, que vai assumir no dia 1º de janeiro de 2019. Proclamado o resultado, com o segundo turno agora no domingo, que possa o governador Pezão conversar com o sucessor para tomar ainda este ano providências que são necessárias, urgentes, para facilitar o início da próxima administração. De qualquer maneira, senhora presidente, quem sofre é a população, a precarização dos serviços de saúde é algo evidente e está sendo insuportável, a reação é grande. E mesmo aqueles que sem concurso público, através das OS, foram contratados, também estão sendo violentados nos seus direitos, não estão recebendo a remuneração, a prefeitura não paga. Como um trabalhador vai trabalhar sem receber salário? Mas numa área sensível, como a da saúde, a irresponsabilidade do governante fica muito mais evidente, muito mais acentuada. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente dos trabalhos desta sessão, nobre deputada Tia Ju, senhores deputados presentes, senhoras deputadas presentes, funcionários, imprensa,
companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu estou ocupando a tribuna para falar um pouco sobre o processo eleitoral atual, que tem sido sui generis, características totalmente e radicalmente distintas em relação aos outros processos anteriores. Nós sabemos perfeitamente que todo projeto, todo processo eleitoral, ele é diferente do anterior. Mas só que esse realmente fugiu daquilo que tem sido normal em termos de diferença de um para o outro. É um processo eleitoral onde pela primeira vez, de forma muito agressiva, se disseminou e continua se disseminando o ódio, o ressentimento, a raiva, ou seja, tudo aquilo que vai no caminho da barbárie e não no caminho da vivência civilizada que deve existir entre todos nós. O candidato a presidente da República realmente está com o discurso, o último que fez no final de semana, deixa todo mundo numa posição de receio enorme do que poderá vir a acontecer caso haja realmente a eleição dele. Isso é muito complicado. Mas isto daí eu posso até deixar para tratar noutra ocasião. Porque o que eu quero mesmo tratar é a notícia que saiu publicada no jornal O Dia no sábado, numa coluna, onde o deputado André Correia, pretenso candidato à presidência desta casa, dá declarações que diz que se eleito for, ele não vai de forma alguma entregar comissões para o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. No mínimo, é estranho esse tipo de atitude de quem quer ser candidato para presidir como magistrado os trabalhos referentes ao processo legislativo nesta casa. É inadmissível, porque não há autoridade do presidente em querer excluir partidos na composição das comissões desta casa, porque isto tem que ser feito de acordo com o que reza e está afirmado no regimento interno desta casa. De maneira que vi com propostas, apresentar propostas, onde começa exatamente por uma atitude de exclusão, nós não podemos de forma alguma admitir que isto aconteça e venha exatamente contaminar as relações civilizadas que existem aqui na Casa Legislativa. Não podemos de forma alguma admitir. Foi um erro grosseiro, tosco, uma atitude que realmente não é atitude adequada de quem deseja ocupar a presidência dessa casa. Quero aqui deixar o meu mais veemente protesto, porque eu, como deputado nesta casa, nesta legislatura, fui um dos deputados com presença total, mais presente aqui na casa. Participei de todas as reuniões, por exemplo, da Comissão de Educação, sem ser membro
da Comissão de Educação, mas era um assunto que me interessava. Participei de outras comissões, presidi inclusive uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar os desmandos acontecidos no sistema de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Eu desconheço, por exemplo, no candidato a presidente André Correia, se realmente ele foi uma pessoa presente aqui nesta casa, como eu fui. Então, qual é a moral que ele tem, exatamente para dizer que nós não temos a condição de ocupar a presidência de uma comissão nesta casa? E mais, eu quero deixar muito claro, para mim, não é nenhum problema não participar de comissão, até porque eu, como deputado, tenho garantido o direito de participar de qualquer comissão que eu queira assistir. A minha preocupação é de fazer um bom mandato, mandato este que, inclusive, haja o reconhecimento da sociedade lá fora. Então, eu fiz questão de ocupar a tribuna para deixar aqui a minha manifestação de protesto, para deixar aqui a minha indignação em relação a esse tipo de atitude de quem quer presidir esta casa, porque com ações, com declarações desse tipo, só faz deslustrar a função que pretende ocupar como presidente desta casa. Cedo uma parte ao nobre deputado Flávio Serafino, companheiro de bancada. Deputado Leomar Coelho, eu me somo ao protesto de Vossa Excelência e destaco a gravidade do que está acontecendo no Brasil. Essa semana, o candidato a presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista dizendo que pretende dizimar seus adversários políticos. Isso num cenário, num ano onde a gente já perdeu Marielle executada, onde a gente teve o assassinato do Moa na Bahia após declarar a sua opção eleitoral, onde a gente teve uma transexual assassinada a facadas sob gritos de Bolsonaro e onde o próprio candidato Bolsonaro foi vítima de uma facada. O Brasil e o Rio de Janeiro não precisam desse tipo de lógica política, de eliminação do outro, de lógica política de combate sem ideias, sem propósito. O Rio de Janeiro atravessa a maior crise econômica da sua história. Eu gostaria de ter um candidato a presidente da Alerj que apresentasse uma agenda de discussão para a sociedade do Estado do Rio de Janeiro para a gente enfrentar essa crise, que a gente sabe que no ano que vem vai vir mais um momento crítico. O Estado do Rio de Janeiro tem um ex-governador e 3 ex-presidentes dessa casa presos. Eu gostaria que o candidato a presidente da Assembleia Legislativa apresentasse uma agenda para a gente discutir o combate à corrupção, o aprofundamento dos mecanismos de transparência e não que viesse com um discurso de que se comprometia a enfrentar uma força de oposição. Eu desafio quem quer que seja a dizer, vai enfrentar a bancada do PSOL, por quê? Porque a gente pediu a cassação do Jorge Pisciani, porque a gente pediu o impeachment do Pezão, porque a gente combateu a corrupção, porque a gente esteve ao lado dos servidores. Então, eu me solidarizo com Vossa Excelência e faço um apelo ao deputado André Correia e ao conjunto dos deputados dessa casa. Não vamos diminuir a importância e o papel desse parlamento. O Rio de Janeiro enfrenta uma crise. O autoritarismo cresce, dentre outras razões, por um descrédito da população de que as instituições democráticas sejam capazes de dar respostas aos problemas que a sociedade enfrenta. E a resposta que a gente quer dar é que contra o autoritarismo e contra a crise da democracia, a gente tem que aprofundar os mecanismos democráticos, a gente tem que aprofundar os mecanismos de participação da sociedade. A gente não pode apequenar ainda mais a política. Essa é a nossa disposição, enquanto parlamentar, enquanto bancada, é de não permitir que a política seja apequenada nessa casa. Muito obrigado pelo aparte, nobre deputado Flávio Serafino. Eu queria deixar bem claro aqui que o que nós exigimos, no mínimo,
por parte de quem é candidato a presidir esta casa a partir do ano que vem, que pelo menos a candidatura siga com fidelidade o compromisso de atuar à frente, presidindo os trabalhos do processo legislativo de forma democrática. Nós sabemos perfeitamente que a democracia é a arte de se apaziguar os ânimos. A democracia é onde se trabalha da forma melhor possível exatamente as ponderações das relações, onde realmente a gente tem que respeitar todos. Aqui nesta casa, todos são iguais. E o regimento interno diz, com todas as letras e de forma muito clara, que as comissões permanentes serão constituídas exatamente de acordo com o número de parlamentares que possui o partido. Então, querer reverter, querer inverter exatamente esse tipo de procedimento democrático e que reza, que está afirmado na lei, no regimento interno da Casa, é no mínimo esquisito e totalmente fora de propósito pelos tempos que nós estamos vivendo. São tempos onde a gente tem que trabalhar o apaziguamento. Nós temos que desconstruir exatamente o ambiente de ódio, o ambiente de raiva, o ambiente de ressentimentos, e não aguçar. Aguçar exatamente esse aguçamento sendo utilizado como um instrumento de angariar votos de bancadas que virão aqui no próximo ano. Então, de maneira que eu queria deixar aqui exatamente o meu protesto, queria deixar aqui a minha indignação em relação ao deputado André Corrêa, que talvez de forma despropositada fez uma entrevista onde simplesmente diz nessa entrevista que ele, como presidente da casa, não vai admitir que o PSOL ocupe presidência de comissões aqui. Qual é a autoridade moral que tem esse deputado para fazer esse tipo de afirmação? Então, devagar com andou que o santo é de barro. Não é assim que deva ser candidato ou se apresentar como candidato para presidir esta casa. Tem que ter democracia, tem que ter respeito à lei, tem que ter respeito exatamente e zelar pelas relações aqui, ser as melhores possíveis, relações civilizadas e não relações que tem o modelito da barbárie, que é isto que está acontecendo. De maneira que eu gostaria, neste pronunciamento, deixar aqui gravado, e que para ter conhecimento aqueles que estão lá fora, deixar gravado exatamente a minha manifestação de repúdio, a minha manifestação de discordância e a minha manifestação de indignação em relação à entrevista que foi dada pelo deputado André Corrêa, dizendo que a casa não seria ocupada nunca, exatamente não ocuparia nenhuma comissão, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Então, eu acho que atitude deste tipo desqualifica, inclusive, a atitude daquele que pensa que vai ser presidente desta casa. Para concluir. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Figueiredo. Não se encontrando presente, o próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Ou melhor, o nosso queridíssimo Luiz Paulo. Como os próximos oradores inscritos não estão presentes, deputado André, será o próximo.
Agora é o deputado Luiz Paulo. É possível, se Vossa Excelência concordar, ceder a vez para o deputado André Correia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos do tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, eu inicialmente quero cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, aqueles que se elegeram, aqueles que não se elegeram. Eu aprendi muito cedo, ao longo da minha trajetória política, deputado Marcelo Queiroz, Vossa Excelência, que é um dos jovens mais preparados que eu conheço, eu aprendi ao longo da minha trajetória política que a vida pública, para aqueles que são apaixonados por ela, como eu sou, ao longo de 26 anos de vida pública, 7 mandatos parlamentares, a vida pública é como se fosse uma roda gigante. Uma hora você está no topo, outra hora no meio, outra hora embaixo. É impossível, ao longo de uma vida pública extensa, e que eu tenho muito orgulho da minha trajetória política, é impossível você não ter um posicionamento que você reflita, não ter uma aliança que você possa depois avaliar que não foi a melhor. A popularidade ou o exercício do mandato te traz ônus e bônus, te traz desgastes. Tem momentos que você está melhor avaliado na opinião pública, ou seja, a sua popularidade está maior. Tem momentos que a sua popularidade está menor. Você pode perder popularidade, mas uma coisa você não pode perder: credibilidade. Quem tem credibilidade sobrevive na vida pública. E eu tenho a minha consciência tranquila de, ao longo desses 26 anos de vida pública, 7 mandatos parlamentares, eleito pela generosidade do povo carioca e do povo fluminense. E o que eu vou falar agora, deputado Tiago Pampolha, não é nenhuma virtude no meu modo de entender, é uma obrigação, mas ao longo desses 26 anos de vida pública, nunca sequer respondi um inquérito criminal na minha vida. Não estou falando processo criminal não, estou falando inquérito. Para quem não é versado na área do direito, inquérito é a fase anterior, que pode virar uma denúncia, que depois pode virar um processo. Está falando com vocês aqui alguém que em 26 anos de vida pública, 7 mandatos, 2 vezes secretário de Estado, ordenador de despesa de milhão, de bilhão, nunca respondeu um inquérito criminal, nunca teve uma condenação nem em primeira instância. E olha que no Brasil a gente legitimamente tem a primeira, a segunda, a terceira. Alguém que vivenciou esse momento difícil que a política brasileira está vivendo, com a bem-vinda e oportuna Lava Jato, que é um outro momento histórico, onde quem tem poder político, onde quem tem poder econômico também está sendo alcançado pela justiça. 0 de processo, 0 de inquérito na Lava Jato. Repito, quem está falando aqui, deputado Eliomar, está dizendo que isso não é virtude, que isso é obrigação. Quem está falando aqui, fala com a voz alta e com o peito inflado e cheio, que tem orgulho de ser político, tem orgulho da sua trajetória política, que como qualquer ser humano, erra, acerta, cai, levanta, mas alguém que foi forjado nesse parlamento em cima do diálogo, alguém que entende a política, alguém que não foge do debate, alguém que prefere ficar vermelho uma vez na vida do que amarelo a vida inteira, alguém que é transparente, alguém que tem posição. Eu tenho um profundo respeito e eu aqui formalmente nos anais dessa casa pela primeira vez me coloco com muita humildade
com muito pé no chão, como pré-candidato aqui, para ter essa honra de presidir o poder mais democrático da República, que é o poder judiciário, que é o poder legislativo, o poder mais escrutinado na democracia, porque aqui estão representadas diversas correntes de pensamento. Diferente do judiciário, nós de 4 em 4 anos aqui passamos por um vestibular, nossa vida é avaliada, nossa vida é escrutinada. Então hoje formalmente eu comunico a todos os colegas que eu sou sim, com muito orgulho, candidato a presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E nesse sentido, deputado Eliomar, me cabe sim externar posições, me cabe sim ter clareza de posicionamento. Eu conheço perfeitamente o regimento da casa. Os colegas que convivem comigo aqui há mais tempo, essa última legislatura eu tive pouca convivência pelas outras funções que eu ocupei. Mas os colegas que me conhecem aqui sabem que eu sou uma pessoa de diálogo, né? Talvez quem tenha tido mais relacionamento comigo aqui da bancada do PSOL foi o deputado Marcelo Freixo. O deputado Marcelo Freixo me conhece porque sabe o trabalho que eu fiz político, né, para que a gente implantasse aqui, por exemplo, a CPI das milícias, que eu fui participante da CPI das milícias. O deputado Marcelo Freixo sabe aqui o trabalho que fizemos conjunto na CPI das milícias, o trabalho que fizemos conjunto na CPI do Tribunal de Contas, que é o órgão que fiscaliza toda a nossa vida, de alguém que já foi gestor, ordenador de despesa. Também com o deputado Marcelo Freixo, fui o relator da CPI de vendas de sentenças, onde o relatório dessa CPI contribuiu para afastar um importante desembargador. Então quem está falando aqui, deputado Eliomar, é alguém calejado, alguém que está acostumado aos debates, alguém que tem orgulho da sua trajetória política e alguém que modestamente e humildemente se sente qualificado e preparado para, sob o escrutínio dos colegas, disputar a presidência da LERJ. Vou disputar a presidência da LERJ, e deixando claro, qualquer que seja o candidato a governador eleito. Todos sabem do meu compromisso político e vamos vencer as eleições. Eu sinto isso nas ruas com o governador Eduardo Paes, mas sou o candidato independente daquele que for eleito governador, até porque entendo que os poderes são independentes, mas sobretudo harmônicos, e quem está aqui discursando é alguém que exercita ao extremo o diálogo, mas que tem posição política. Aqui nós não podemos fingir que não está havendo nos bastidores uma disputa para a presidência da Assembleia. E eu disputo com alguém que eu prezo. Eu disputo com alguém que talvez, se eu tivesse que listar 5 deputados que eu tenho relação pessoal, com certeza o deputado André Siciliano estaria nessa lista, por ser uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal, uma admiração pelo seu trabalho. Mas a política, ela é feita dos seus ideais, ela é feita da sua trajetória e ela é sobretudo feita das suas circunstâncias. E nesse cenário é público e notório que o meu respeitado amigo e concorrente fraterno André Siciliano teve uma posição política de um acordo legítimo com o PSOL, no sentido de que o PSOL ocupasse a Comissão de Educação e a Comissão de Direitos Humanos. Legítimo, acordo político. E da mesma forma, eu, André Correia, discutindo com aqueles que são simpáticos ao meu legítimo processo, entendemos que os compromissos precisam ser assumidos, e eu assumi um compromisso, que se eu for presidente, vou trabalhar, até porque não sou imperador,
vou trabalhar dentro do regimento para que haja uma saudável oxigenação na Comissão de Direitos Humanos. Ou a Comissão de Direitos Humanos é monopólio do PSOL? Onde está escrito no regimento que a Comissão de Direitos Humanos é monopólio do PSOL? Eu respeito profundamente a bancada do PSOL, operosos, trabalhadores. Agora, nós estamos diante de uma disputa de natureza política. Não iria aqui colocar esses temas se não fosse provocado legitimamente e de forma democrática pelo ilustre deputado a quem eu respeito. Não sou próximo, não tenho uma relação pessoal, mas tenho um profundo respeito pela trajetória de Vossa Excelência, desde a Câmara de Vereadores. E Vossa Excelência pode ter certeza, porque eu, como cristão católico, na minha vida nada acontece por acaso, na minha vida tudo é providência. Se for da providência daquele lá de cima, obviamente eu fazendo a minha parte, porque aquele lá de cima também não ajuda quem fica de braço cruzado esperando as coisas caírem no colo. Se for da providência, deputado Liomar, que eu sente naquela cadeira onde está a minha querida amiga operosa deputada Tia Ju, eu serei aqui um guardião do regimento, eu serei aqui um defensor do diálogo, porque nesse país, eu vejo com preocupação muita gente que se retroalimenta na polarização, muita gente que só quer saber de construir muro, enquanto a gente precisa nesse país e nesse parlamento e nesse estado de pessoas que construam ponte. E Vossa Excelência, deputado Liomar, que me conhece pouco, se a providência me permitir sentar naquela cadeira, Vossa Excelência vai chegar à conclusão que o deputado André Correia não é um construtor de muros, que o deputado André Correia é um construtor de pontes. Concedo a parte ao deputado Tiago Pampolha. Bom, queria cumprimentar a fala de Vossa Excelência, dizer que é muito importante colocar, né, a sua pré-candidatura como presidente nesse momento. As conversas andam se avançando aqui pela casa e a gente escuta, né, por diversas vezes, né, as pessoas debatendo, tentando construir alianças, e até agora a gente não tinha ouvido esse pronunciamento público, né? Então me sinto muito feliz, contemplado pela fala de Vossa Excelência, e me sinto animado de ter um quadro com a sua estirpe, com a sua estatura política, com a sua experiência e, sobretudo, com o seu jeito de fazer política, com ética, né, com compromisso na palavra que trata. Então, estou feliz de ter um candidato como você e me sinto, né, contemplado. Então, vamos construir juntos, vamos continuar dialogando. Eu tenho certeza que o senhor, que Vossa Excelência, saberá dialogar com as mais diversas bancadas dessa casa, para que a gente possa buscar a unidade e o fortalecimento do parlamento. Parabéns. Agradeço, deputado Tiago, o seu voto de confiança, seu apoio. Vamos construir junto. Com a palavra, deputado Jair Bittencourt, concedo a parte. Senhora presidente, colegas deputados, deputado André Correia, eu acho, deputado, que essa colocação, deputado Flávio Serafim, Liomar Coelho, ela é muito saudável. E nós vivemos momentos nesses últimos 4 anos nessa casa, que é o meu primeiro mandato, de muita coisa que não deveria ter acontecido, e de muitos excessos, sejam eles pelo conservadorismo ou por um liberalismo social que as ruas não corroboram e nem correspondem. E é impossível que uma casa democrática como essa queira ter só uma candidatura à presidência, que ela venha contemplar a todos os desejos e a todas as representações do povo fluminense, que por natureza são muito diferentes. E como Vossa Excelência disse, quem diz que a Comissão de Educação tem que defender rigorosamente uma linha de pensamento? Quem diz que só a esquerda, só o PSOL pode trabalhar dentro da Secretaria de Direitos Humanos? Quem diz que a Secretaria de Segurança tem que ser de uma linha só? Não. Se tem uma coisa que o Parlamento do Rio é democrático, e o debate aqui precisa ser igual. As vozes que ficaram reprimidas nessa casa, por muito tempo, por medo, por pressão de imprensa,
por pressão de setores que quem não estava do lado de uma bandeira era apedrejado no meio da rua, de não poder atravessar essa avenida que fica à nossa frente. Isso precisa acabar, tanto para um lado quanto para o outro. É por isso, André, que eu, no primeiro momento, me solidarizei e confirmo aqui o meu apoio à sua candidatura, por conhecer o seu espírito democrático, por conhecer o seu trabalho à frente como deputado por 5 mandatos, indo por 6º mandato. E, sobretudo, por estar em consonância com o que pede o povo brasileiro e o povo fluminense. Que haja equilíbrio, que haja debate, mas que haja a vontade da maioria. Meu muito obrigado. Eu agradeço também a manifestação de apoio e encerro, deputada Tiaju, trazendo a Vossa Excelência aqui, em primeira mão, alguma das bandeiras que quero que já fique registrada nos anais dessa casa. A primeira, em relação à transparência. Nosso compromisso desse grupo de deputados, porque ninguém é candidato de si só. Hoje, eu quero agradecer, e no momento oportuno vamos divulgar, receber o apoio de 41 deputados. Então, eu quero, entre novos e antigos, e na conversa com eles, nessa construção, o primeiro compromisso é de transparência total. Todos os contratos da Assembleia Legislativa estarão online e publicados no Diário Oficial. Essa é um compromisso absoluto de todos aqueles que apoiam a minha gestão. Aliás, devíamos começar isso imediatamente. A segunda questão, deputada querida Tiaju, tenho certeza que Vossa Excelência vai gostar. O senhor me concede uma parte, deputado? Pois não. Estamos trabalhando incessantemente para, nessa construção política dos 41 deputados, possamos fazer uma mesa equilibrada, uma mesa diretora que eu pretendo registrar no dia 1º de fevereiro, uma mesa diretora que nós vamos buscar intensamente na minha construção política, que ela seja composta por metade de homens e metade de mulheres. Vou trabalhar profundamente, estou muito animado com essa possibilidade dessa construção, não com um gesto simples, né, mas com um gesto plural de sinalização concreta da nossa Assembleia, da importância do papel, né, da mulher na vida pública, do papel da mulher na direção dessa casa. E vou dizer aqui, deputado Márcio Pacheco, que Vossa Excelência, não sabemos o que o povo vai decidir no dia 28. Talvez possamos até salutarmente ter 3 candidaturas. Quero dizer para Vossa Excelência que nutro por Vossa Excelência uma amizade grande, não só no campo político, não só no campo das ideias, mas sobretudo também temos uma identidade de fé, professamos a mesma fé, e aqui não se trata de misturar religião com política, porque tenho clareza que o Estado é laico, mas o Estado não é ateu. O Estado é laico, mas o Estado não é ateu. E esses debates vão acontecer. E eu, deputado Márcio Pacheco, vou me dedicar até o último momento da minha capacidade política de ter Vossa Excelência nesse projeto. Porque Vossa Excelência tem lugar em qualquer projeto que nobreça essa casa. Passo a palavra ao deputado Márcio Pacheco. Deputado André Correia, eu fiz questão de pedir a Vossa Excelência uma parte, para rapidamente dizer... Para concluir, apenas vou terminar uma parte. Peço perdão. Deputado, muito brevemente quero dizer a Vossa Excelência, eu coloquei também, ofertei o meu nome como um possível candidato à presidência da casa. E externei isso a Vossa Excelência, externei também ao deputado André Ciliano. E fiz isso porque nós não sabemos de fato o que vai acontecer no próximo dia 28, e há uma séria e grande possibilidade do PSC governar ou ajudar a governar, através do nosso governador Wilson Witzel, os próximos 4 anos. Como líder do PSC, me sinto na obrigação de que essa casa ajude na governabilidade, e eu ofereci o meu nome como uma possibilidade. Mas já disse a Vossa Excelência, e fizemos isso publicamente, que não haverá da minha parte nenhuma possibilidade de disputar com Vossa Excelência. Fizemos um pacto de consenso,
E eu fiz isso também com muita sinceridade e franqueza ao meu querido colega, nobre deputado André Siciliano, que por questões ideológicas claras, não há nenhuma possibilidade de que o PSC apoie a candidatura do PT para a presidência da Casa. Por essa razão, externo a Vossa Excelência o meu apoio no sentido de buscarmos o consenso, agradecendo as palavras de Vossa Excelência. Estamos juntos. Deputado Luiz Paulo, pedindo perdão, eu encerro. Agradeço a tolerância. O deputado Luiz Paulo também é um democrata, sei que ele é um regimentalista, mas ele entende que é um momento político importante e ele, com a clareza de saber que é um momento político importante, tem certeza que vai ter um pouco mais de paciência, porque é um deputado experiente, né, e que entende o momento político que nós estamos vivendo. Eu encerro, deputado Luiz Paulo, dizendo o seguinte, em 30 segundos, que quero fazer uma disputa fraterna, transparente, em cima do futuro da nossa LERJ, sem a baixaria das notinhas que já começaram, como hoje, uma notinha que saiu no radar, falando de FETransport. Eu quero que todo mundo que tenha se envolvido com a FETransport e que tenha errado, pague. Quem cometeu ilícito, pague, porque quem não deve não teme, entendeu? E quero deixar mais claro ainda, cada um tem um CPF, e é bom que essa campanha, ela aconteça num bom nível e num nível de propostas, porque aqui nessa casa, e eu falei isso sempre teve um fantasma da tal da FETransport. Tomara que seja apurado tudo isso. Torço para ser apurado tudo isso, né? Porque todos que estão aqui, com certeza foram deputados, tiveram aí nessas investigações seus sigilos quebrados, os seus sigilos telefônicos, e é muito bom que seja assim, porque a transparência vai prevalecer. Então aqui, agradeço o deputado Luiz Paulo pela generosidade, agradeço Vossa Excelência pela compreensão, e meus queridos deputados eleitos e novos deputados, deputado André Correia, humildemente, coloque o seu nome, a sua vida, a sua trajetória a julgamento dos senhores. Fiquem com Deus, Deus no controle sempre, e a Ele vai ser dada a oportunidade da providência. Um abraço. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo, que cedeu a vez ao deputado André Correia. Peço desculpa a Vossa Excelência por ter permitido o avanço do discurso do deputado André Correia, mas acabei me atentando ao livro e olhei o último nome, esqueci que Vossa Excelência ainda estava escrito. Senhora presidente, senhores deputados presentes, tinha me inscrito para falar sobre outro tema, mas já que a conversa foi sobre a eleição da presidência da Casa, e os deputados Eliomar Coelho e André Correia, que são deputados experimentados, com muitos mandatos, ouso me colocar no mesmo tamanho de mandatos que eles. Aprendi com a minha experiência que devíamos nós estarmos empenhados ou não para definir com as nossas disposições quem será o próximo presidente da República. Se Bolsonaro, se Haddad, ou até mesmo também fazendo campanha aqueles que não desejam nenhum nem outro. Achei que nós devíamos estar empenhados para saber se queremos Eduardo Paes ou o ex-juiz Witzel.
E só depois disso, passado 28 de outubro, é que nós poderíamos discutir a presidência da Casa. Porque o fator eleição presidencial distante de nós e o fator eleição governador reflete diretamente na votação do presidente da Casa. Assim tem sido nos últimos 4 mandatos que aqui estou, infelizmente. O que sonho, senhora presidente, é um presidente da Casa que entenda que esta Casa é um poder, e como um poder independente, que trabalha em harmonia com todos os outros poderes. E para ser independente, não tem que ter compromisso de viabilizar governo. Tem compromisso de viabilizar aquilo que for melhor para a população fluminense. Porque nem sempre o que os governantes desejam é o melhor para a população. Então, não somos uma casa de viabilizar governos, e sim de viabilizar projetos que sejam importantes para a população fluminense. Repito. Dito isso, senhora presidente, eu desejo o presidente que tenha compromisso com esses princípios da Casa ser independente e querer viabilizar algo muito mais importante que governo, as questões de Estado. E pelo perfil desta Assembleia, me parece que o partido que mais vai crescer nessa Casa, tomara que eu esteja cometendo um ledo engano, é o PG, Partido do Governo. E espero que única e exclusivamente com letra maiúscula, PG, e não com letra minúscula. Dito isso, reafirmo, nós estamos vivendo ainda uma crise econômica, financeira, ética, moral e de gestão sem precedentes. O orçamento do Estado que nós nessa Casa tem uma previsão de déficit orçamentário de 8 bilhões de reais e uns restos a pagar que pode variar de 10 a 12 bilhões de reais. Não é uma situação de facilidade. E quando verifico os programas eleitorais, verifico que está se anunciando dezenas e centenas de realizações. Só não se diz da onde virão os recursos. Espero que os próximos governantes não redescubram o pacote da maldade. Isto é, mais uma vez, achar que a culpa é do funcionalismo público e não das gestões precárias e corruptas que já passaram pelo nosso estado do Rio de Janeiro. Espero que o próximo governo verifique que a grande crise que nós vivemos é de competência de gestão e uma crise de receita, porque na despesa pouco se pode diminuir. Espero
que o próximo governo entenda que nós não precisamos de Estado mínimo nem de Estado máximo, e sim de Estado necessário. Espero que o próximo governo não seja um governo de neófitos, isto é, daqueles que não têm conhecimento de gestão, mas de um grupo que seja competente, que entenda de gestão pública e de finanças públicas. E, finalmente, deputado André Correia, me perdoe, Vossa Excelência, a quem eu estimo profundamente. Fiz uma conta por alto. Vossa Excelência disse que tem 41 votos. Deputado André Siciliano falou que tem 39. Somou 80. Então, somaram-se 10 parlamentares a mais, que eu não os vejo no nosso regimento interno. Pois não, deputado. Primeiro, Vossa Excelência sabe que eu nutro um respeito profundo por Vossa Excelência. A recíproca é verdadeira. Pelo preparo, pela dedicação. Eu já tive oportunidade para vários colegas, não vou aqui, obviamente, externar aqui, mas para vários colegas eu já tive a oportunidade de não só falar, mas abrir esse mapa e mostrar. Inclusive para mim. Inclusive para você. Pois bem, eu não quero gerar nenhum tipo de constrangimento, né? Mas graças a Deus eu acho que a mensagem está sendo entendida e faz parte do processo. Já disse aqui, meu profundo respeito ao deputado André Siciliano, que legitimamente tem todo o direito, como qualquer outro deputado, como o deputado Márcio Pacheco. Né? O deputado Márcio Pacheco, eu quero agradecer ao deputado Márcio Pacheco, né, pelo pacto que firmamos. Nós não vamos disputar um contra o outro, vamos construir juntos uma mesma chapa. E dizer, como ele disse aqui, e dizer a Vossa Excelência, eu tenho a plena clareza, Vossa Excelência me conhece, Vossa Excelência já lidou comigo em diversos momentos bons desse parlamento e momentos muito difíceis desse parlamento. Muito difíceis desse parlamento. E Vossa Excelência tem certeza que tanto com relação a mim como deputado André Siciliano, Vossa Excelência tem como dar o testemunho da capacidade de diálogo, da vontade do entendimento, né, da construção da boa política. E mais, deputado, eu coloquei justamente isso. A gente sabe, né, e eu tenho posições claras, né, desde que a primeira pesquisa lá do Eduardo Paes saiu 70-30, hoje a gente já diminuiu demais essa diferença, tem muita esperança da gente virar, mas eu deixei claro aí, esse poder é independente. E eu não estou subordinando a minha candidatura à vitória de A ou à vitória de B. Eu vou, até o último momento, às 5 horas da tarde do dia 28, vou fazer de tudo para que o meu candidato a governador vença. Mas justamente, preocupado com o princípio da independência e da harmonia, é que eu deixei claro hoje aqui, independente de quem for o governador, eu vou levar ao escrutínio dos meus colegas a minha trajetória para ser analisada. Agradeço a Vossa Excelência aí a oportunidade da parte. Obrigado, deputado André Correia. Só para concluir, eu vou deixar o deputado concluir ou vou pedir uma parte? Não, posso lhe dar uma parte agora. Eu só queria dizer uma coisa, deputado Luiz Paulo. No momento que a gente está vivenciando hoje, nesse momento eleitoral, nessa disputa, que está uma disputa ferrenha, e eu, como sou moradora da Zona Oeste, hoje de manhã cedo eu estava 6 horas da manhã, entre 5h30 e 6 horas da manhã, panfletando a estação de trem em Santa Cruz. Depois eu fui para a feira. E depois eu fui para a favela de Antagem. Eu peguei o trem, metrô e vim trabalhar. Eu estou na rua pedindo voto para o nosso candidato, governador Eduardo Paes, porque ele tem, Luiz Paulo, a experiência, a maturidade necessária. Ele sabe, ele conhece a administração, ele sabe fazer a gestão. O que não acontece do outro lado, que esse tal desse juiz, que é candidato, esse não entende de nada. Ele só sabe da sentença. Se perguntar para ele onde é em Uaíba, vai dizer que é nome de índio. Se falar onde é paciência, vai achar que é jogo de carta, porque ele não conhece nada, nem da cidade, nem do estado. E é um perigo, porque esse mesmo homem que se é candidato a governador, deputado Luiz Paulo, me desculpe por essa parte, ele disse que quem mora na favela
Quem mora em comunidade é bandido. E eu vivo só em comunidade. Eu vivo só nas favelas da nossa cidade. Quem mora em comunidade não é bandido, não é vagabundo, é trabalhador. Agora, se ele tem medo de ir na comunidade, porque é um cagão medroso, não venha generalizar a população mais pobre do nosso município, do nosso estado, dizendo que quem mora em comunidade é bandido e vagabundo, porque não é. São pessoas trabalhadoras que saem de casa às 5 horas da manhã, levam uma marmita, pegam um trem lotado, um BRT lotado, para levar o sustento para sua casa. Então, queria dizer e reafirmar aqui ao deputado Luiz Paulo, estaremos juntos, nós não vamos aceitar. Eu tenho certeza que o Eduardo Paes ainda tem condição de virar para o bem do nosso estado, que eu não quero o que vem acontecendo no município, na nossa cidade, um prefeito que parece uma múmia paralítica, que é o tal do Crivella, que não resolve nada. A saúde na Zona Oeste está um caos. Tiraram as clínicas da família, equipes da clínica da família. O Pedro II não funciona. Nós não temos nenhum tipo de atendimento na Zona Oeste. E o povo está morrendo. Eu não quero viver esse drama no estado do Rio de Janeiro, um estado que já está em grande dificuldade, passando por momentos difíceis, como nós já passamos, para ter um juiz que não sei porquê, Luiz Paulo, quero entender. O cara deixa de ser juiz para ser candidato, tem uma mutreta nessa porcaria. Tem alguma coisa que não está me cheirando bem. O cara deixa de ser juiz para ser candidato a governador, então nós não podemos aceitar. Tem maratucaia nisso aí, Leomar? Tem alguma coisa de estranho. Já falou que é fácil resolver o problema do estado de Janeiro. É só ensinar lá como ganhar mais 4 mil reais. É facinho, ó. Senta de férias, aí pede 15 dias, aí eu pego acumulo. Pô, ensinando o esquema da estatística ali, da matemática na sacanagem. Não paga o IPTU. Um cara que teve a coragem de ver a sogra que é doente, uma velhinha, coitado. Aí vem agora dizer que está preparado para quê? Ele está preparado, sabe para onde? Para governar o Rolas, lá em Santa Cruz. Bom, concluindo, senhora presidente, há mais de 4 anos atrás, deputado Eliomar, apresentei a essa casa uma mudança de regimento interno para que essa casa, nos mesmos moldes que a Câmara Federal, pudesse acatar candidato a presidente avulso, porque é democrático e dá espaço para as minorias, que obriga também aqui uma eleição de segundo turno. Imaginemos, tivéssemos 7, 8 deputados avulsos candidatos a presidente. Os 2 primeiros iriam para o segundo turno. E aí, só no segundo turno, os 2 tentariam conquistar o voto dos restantes. Isso que seria um processo democrático, que essa casa insiste em não trazer em pauta e deixa esse ambiente que, para você apresentar uma chapa, precisa uma chapa completa. 13 membros. Se já tiver 2 chapas, já tem 26. E aí fica impossível a apresentação de candidaturas avulsas, porque não dá para criar mais chapas. Até porque os deputados não vão entrar numa chapa única, exclusivamente, sem nenhuma chance de vencer. E a candidatura avulsa permite até que você marque posição. Então, é essa luta que a gente tem que fazer para exatamente avançar na transparência e num resultado que seja mais participativo. Obrigado, presidente. Não havendo mais oradores inscritos, antes da presidência encerrar a presente sessão, convoco os senhores deputados para a sessão ordinária do dia 24 de outubro de 2018, seguindo a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 1714 de 2016, de autoria do deputado Samuel Malafaia, redação final, assim emendado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada. Projeto de lei 1234-A de 2015, de autoria do deputado Dionísio Lins. Em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei
1955-A de 2013, de autoria do deputado Paulo Ramos. Em segunda discussão, projeto de lei número 564 de 2015, de autoria do deputado Tio Carlos. Projeto de lei número 2294 de 2016, de autoria do deputado Flávio Bolsonaro. Projeto de lei número 2988 de 2017, de autoria do deputado Eliomar Coelho. Projeto de lei número 4228 de 2018, de autoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei número 4176 de 2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei 4037 de 2018, de autoria do deputado Valdec Carneiro. Em primeira discussão, projeto de lei 2163 de 2013, de autoria dos deputados Dionísio Lins e Chiquinho da Mangueira. Projeto de lei número 2187 de 2013, de autoria do deputado Dica. Projeto de lei número 3080 de 2014, de autoria do deputado Conte Bittencourt. Projeto de lei projeto de lei 185 de 2015, de autoria do deputado Zito. Projeto de lei número 797 de 2015, de autoria da deputada Marta Rocha. Projeto de lei 1954 de 2016, de autoria do deputado Rosenberg Reis. Projeto de lei 2007 de 2016, de autoria do deputado Renato Cozzolino. Projeto de lei 3048 de 2017, de autoria do deputado Anderson Nogueira. Em votação, em discussão única, indicação legislativa 21 de 2015, de autoria da deputada Lucinha. Em discussão única, projeto de resolução 803 de 2018, da autoria do deputado Paulo Ramos. Indicação legislativa número 123 de 2015, de autoria do deputado Iranildo Campos. Incluindo na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1742 de 2016, de autoria do deputado Dr. Julianelli. Projeto de lei 1909 de 2016, de autoria dos deputados Divaldo Mulim, Marta Rocha, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni, Zeidan, enfermeira Rejane, Cidinha Campos, Tia Ju e Lucinha. Projeto de lei número 3.524, de autoria da deputada Zeidan. Projeto de lei 4107 de 2018, de autoria do deputado Carlos Mink e André Siciliano. Sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2018, projeto de lei número 2123, de 2013, de autoria do deputado Nelson Gonçalves, redação final. Projeto de sessão ordinária de 25 de outubro de 2018, em tramitação ordinária, em votação em segunda discussão. Projeto de lei número 2467 de 2013, de autoria do deputado Jânio Mendes. Em segunda discussão, projeto de lei número 3162 de 2017, de autoria do deputado Paulo Ramos. Projeto de lei 3.321 de 2017, de autoria da deputada Zeidan. Projeto de lei número 4.330 de 2018, de autoria do deputado Gustavo Tutuca. Em votação em primeira discussão, projeto número 2161 de 2013, de autoria do deputado Dica. Projeto de lei 2.245 de 2013, de autoria do deputado Átila Nunes. Em primeira discussão, projeto de lei 2.564 de 2013, de autoria dos deputados André Siciliano. Projeto de lei 2.851 de 2014, de autoria do deputado Carlos Mink. Projeto de lei número 2.952 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos. Projeto de lei número 3.234 de 2014, de autoria do deputado Iranildo Campos. Projeto de lei 568 de 2015, de autoria do deputado Marcos Vinícius. Projeto de lei número 1072 de 2015, de autoria do deputado Milton Rangel. Projeto de lei número 2006 de 2016, de autoria do deputado Tiago Pampolha. Em discussão única, projeto de resolução número 811 de 2015, de autoria do deputado André Siciliano. Indicação legislativa número 27 de 2015, de autoria do deputado Lucinha. Indicação legislativa número 112 de 2015, de autoria do deputado Iranildo Campos. Indicação legislativa número 132 de 2015, de autoria da deputada Zeidan. Incluído na ordem do dia, de acordo com o inciso 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1970 de 2016, de autoria da deputada enfermeira Rejane.
Projeto de Lei 2582, de 2017, de autoria do deputado Nivaldo Mulim. Projeto de Lei 2592, de 2017, de autoria do deputado Eliomar Coelho. Projeto de Lei 2599, de 2017, de autoria da deputada Marta Rocha. Declaro encerrada esta sessão.